É um tema assim, como que nós vamos chegar e falar? Um pouco complicado. Falar de bandeira, a bandeira, o símbolo, como que nós vamos falar uma situação dessa que poucas pessoas entendem. E para mim mesmo é até um pouco difícil de chegar e falar. Hoje, vestido a caráter como o Goicoritá pediu que eu estivesse. Vermelho, amarelo e preto. As cores de Exu, tradicionalmente, as cores do Axé de Aguibaratolá. São essas as cores. Mas estou mandando aquele abraço ao pessoal do Batuque, o pessoal do Espírito Santo, que reclama que eu não falo, e aquele povo, aquela gente boa lá de Araxá, que a gente tem lá tem aquela elite que sempre acompanha a gente lá, né? Às vezes cercada assim, pessoal, mas a elite está sempre dando ali um apoio. Mojubá a todos. E vamos lá. Olha só. A bandeira, tá? Que nós entendemos o que é. Nós temos a bandeira do Brasil, nós temos a bandeira de outros países, a bandeira de clube, bandeira do Estado, bandeira diversas outras. Mas olha só, o que vem a bandeira a ver com nossa espiritualidade? Meus irmãos, eu vou começar a falar com vocês o seguinte. Esse tema, quem chegou e sugeriu até que se falasse, foi a nossa grande Agibonã, a Leila de Iemanjá, que é o Midegi, a Petebioia Kubicá, a nossa Leilinha de Iemanjá. E, para vocês terem uma ideia, o mestre-sala, a porta-bandeira, tudo, eles surgiram de uma roda de capoeira, tá? Que foi dando aquele contexto, aquela situação também. Eu vou começar a chegar a falar para vocês, olha só. Existia-se os afoxés, tá? Que era que saía perante o carnaval, aquela coisa toda, e tinha os blocos. Os negros começaram, então, a fazer representar cada um a sua comunidade. Uns utilizavam panos, outros de outras coisas, tudo, e era colocada. A pessoa que carregava, na época, não era porta-bandeira o nome, era porta-estandarte, que evoluiu para a porta-bandeira. E como existia aquelas brigas de facções, né, muito parecido que tinha entre um afoxé, entre o outro, quando se encontrava, que era a briga dos blocos, o que acontecia? Se colocaram aqueles melhores capoeiristas, aquelas coisas todas assim, em volta da porta-estandarte, e o melhor então ficava mostrando o estandarte para o público e fazendo pirueta para a bandeira, não, ele não faz para a porta-bandeira. E nós vemos o quê? O mestre-sala com pano, o lenço e o leque, porque ali ele escondia algumas armas brancas. Então vamos ver só uma coisa. E isso levava a uma situação, tudo por quê? Antes de se começar o carnaval, se fazia oferenda para Exu Orixá. E se pedia aquelas coisas todas, né? E, conforme eu falei, o melhor capoeirista, ele ficava responsável de guardar a porta-estandarte, que evoluiu para a porta-bandeira. E esse capoeirista que faz essas piruetas, que era da capoeira, evoluiu para mestre-sala. Tudo isso apoiado na dança dos salões que tinha o minueto. A Leila de Iemanjá, ela pode chegar aí e mostrar tudo isso, porque ela é professora de dança, ela conhece isso tudo. E
como tinha os outros blocos que tentavam, né, destruir a bandeira um do outro, aquele período assim mais grotesco. Então existia essa rivalidade de se proteger e guardar a bandeira, como também a porta-estandarte. Seria muito parecido o que acontecia com as legiões romanas, quando o do exercício da águia. O cetro, né, que é o mastro que fica a bandeira, ele representa o cetro do rei, porque ali está a inspiração de todo um povo, de toda uma nação. Ideais, tudo está representado por aquele pedaço de pano. E isso, meus irmãos, no mundo espiritual também funciona assim. Porque vocês vejam só uma coisa, os espíritos eles se agrupam no mundo espiritual de acordo com eles veem, porque a bandeira é um sinal visual. Onde você vê a bandeira estendida, você se identifica com aquelas pessoas que estão ali em volta. Então foi feito um trabalho espiritual em que vocês podem ver no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro da doutrina kardecista, que também é espírita como nós. E nesse livro, há narração de diversos espíritos que eram de outras nacionalidades lá na Europa, se preparando tudo, deixando aquele ranço para começar a ingressar e reencarnar no Brasil, sobre uma nova bandeira, tudo, para eles desenvolver o amor e o carinho que tinha. Então vocês aí começam a chegar e ver. E a bandeira no mundo espiritual, ela marca essas situações. E também no território físico, né, e no território espiritual, em que as cores têm significado, porque a bandeira é uma sinalização visual. Então, os espíritos mais inferiores, mais agarrados à terra, aqueles mais elevados, tudo, eles ao verem, né, num plano espiritual aquela bandeira, eles vão se reagrupando ali. E nós podemos chegar e ver também no livro Memórias de um Suicida. Muito interessante também, porque nesse livro existe a narração em que, durante a guerra, os espíritos iam desencarnando e o plano espiritual ergueu acampamentos, colocando as bandeiras, tudo, porque aqueles espíritos recém-desencarnados que não sabiam que tinham desencarnado, foi criada uma estrutura semelhante a um hospital de campanha, com as bandeiras, tudo para quê? Para que eles sentissem uma paz, uma tranquilidade, ao se verem a bandeira, a do país a que eles pertenciam, para que eles pudessem sossegar, ficarem mais calmos e poderem receber o tratamento, tudo, até que eles venham compreender que eles já haviam desencarnado e que eles não tinham mais o corpo físico. Então aí nós podemos ver essa bandeira chegando e vendo esse tipo de coisa. Durante o Império do Brasil, um espírito foi convocado, aliás, houve uma convocação espiritual, segundo narrativas kardecistas, para que o Tiradentes tentasse proclamar a independência mundial, não conseguiu. Veio então um espírito não tão preparado, mas também com uma certa situação, que era Dom Pedro I, que proclamou a independência de Portugal. Mas ele não conseguiu, naquele primeiro momento, trabalhar a libertação dos escravos. E aquilo foi trabalhado tudo quando um espírito retornou ao mundo terreno com essa missão. A nossa querida Princesa Isabel. Ela foi um espírito que veio com essa missão. E diversos negros que já haviam desencarnado, vocês têm um livro Senzala,
senzala também da doutrina espírita. Vocês vão ver que os espíritos se reuniu em volta da bandeira do Império do Brasil, e quando a princesa Isabel disse que ela reencarnaria, tomando esse nome, Isabel, seria dada a ela como redentora, ela não quis, que ela falou que a redentora só teria Jesus, que ela era muito católica, e dentro disso, meus irmãos, ela fez o quê? Ela encaminhou a situação para que fosse feita a libertação dos escravos. Ela diz que ela perdeu o Império do Brasil, mas a consciência dela e da família dela estavam livres. E isso nós vemos agora no nosso plano. Vamos ver, nós que somos de Candomblé. Meus irmãos, o povo de Candomblé utiliza também bandeira, flâmulas. Nós vemos também estandartes, que são da Europa medieval, de outras coisas lá. Mas quando o povo de Candomblé, na África Antiga, eles viam uma pele de leão pendurada, eles sabiam que ali é uma reverência ao rei. E o rei, a pele de leão, era Xangô. A representação de Xangô. E muitos não entendem. A pele de leão pendurada também é uma forma de bandeira, de sinalização visual. E no plano espiritual, a Totô Baloi, no plano espiritual, a mesma coisa. Tá? E assim foi. O leopardo, a pele de leopardo, quando se via pendurado na entrada de uma aldeia ou num caminho, se sabia que aquela aldeia se levava a um caçador, mais especificamente Logum Edé. Então podemos ver que determinados panos, determinadas coisas, no remete igual nós utilizamos os fios de conta. Os fios de conta nada mais é do que, quando você coloca o azulão, você já sabe que é o Ogum. Aí você veste uma roupa azulona toda ali, você sabe que você está numa festa direcionada ao Ogum, que ele usa o azulão ou o verdão. E isso é uma forma de bandeira, de você chegar e mostrar. A bandeira também, ela nos traz diversas situações dentro do país em que nós estamos, do mundo espiritual. Porque veja só uma coisa, quando ela representa uma ideia, uma ideologia e uma situação de vida. Se você chegar e vestir, colocar um pano xadrez, que nós chamamos, né, carijó, você sabe que ali você está mencionando o espírito velho. Porque o pano carijó representa o espírito velho na Umbanda. E nós não podemos deixar de entender esse tipo de coisa. Se você colocar um pano branco na entrada do terreiro de Umbanda, você sabe que você está falando para Oxalá. O pano de cabeça, que nós batemos cabeça, que nós fazemos atuar, tudo é uma representação também. E aí perguntam, cada jogador de búzia, aquele que chega e joga, quando ele passa a ser o Baurieté ou Orieté, é jogar para saber o caminho que ele chega e vem. E ele passa a ter a representação dele. A minha, por exemplo, é verde com beiradas amarelas. Outros têm azul e branco, outros têm prata, tem essas situações todas, porque está ligado ao orixá que deu o caminho e ao Odu dele. O Odu que eu venho chegar e trazer é um Odu que traz o que? Ogum no seu centro
ladeado pela graciosidade de Oxum. E isso, meus irmãos, é muito importante nós chegarmos e sabermos, porque nós vemos a bandeira e não entendemos o porquê. Dentro da nossa casa de santo, por que nós colocamos a bandeira no mastro de bambu? Ele tem que ser de bambu. Ele não pode ser de outra maneira, tudo ele tem que ser bambu. E junto à árvore de iroco. Meus irmãos, para a nação Yorubá, ali é iroco junto com a Jagumaré. Mas se você chegar e pegar essa bandeira dentro da nação de Angola, ela representa o Inquisiquitembo. E quando o vento sopra, ele está indicando a direção em que as pessoas têm que chegar aí. Então nós podemos chegar e ver que a bandeira passou despercebida, passou por outras situações e que nós estamos ali chegando e colocando. E como que ela também chegou às casas de santo? Meus irmãos, o que acontecia? O Brasil tinha como capital o Rio de Janeiro. E os baianos, povo de santo de Candomblé, deixando a Bahia para tentar a vida na capital da República, né? No Rio de Janeiro, chegavam aqui muitas vezes sem ter onde ficar, que vinham de navios nessa ocasião. E o que acontece? Nos altos dos morros, eles quando viam a bandeira branca, eles sabiam que ali é uma casa de axé e que ali eles poderiam encontrar abrigo. Olha novamente a bandeira que nós não estávamos dando conta. Nós não estamos prestando atenção nisso. Então a bandeira também dentro da casa de axé, ela representa que ali é para todos da religião um local seguro, de abrigo, em que poderiam dormir uma noite ou duas e serem alimentados. Tomar seu banho, essa é uma das situações. E que passou despercebido. É uma situação que nós temos que chegar e ver. Dentro do culto nosso, nós temos aquelas também responsável pelas roupas de santo, responsável pelas roupas, e nós temos aquela que é responsável pelo estandarte de Oxalá. O estandarte nada mais é do que uma bandeira como uma flâmula. O pessoal mais antigo conhece isso. A flâmula é um pano assim com uma ponta, tudo, e normalmente é enfeitado de acordo com o gosto das pessoas, tudo, mas deverá ser branco, porque está direcionado ao Oxalá. Quando é Xangô, ele é vermelho. Aliás, quando é com Airá, ele é vermelho com branco. Quando é Xangô, ele é branco com marrom. E tudo isso daí tem uma importância muito significativa, porque, meus irmãos, vamos fazer um toque, um xerê. O que nós amarramos em volta dos atabaques? Se ele é direcionado ao Oxalá, nós fazemos um laço branco neles, nos atabaques. Se é direcionado a outro orixá, fazemos a mesma coisa. A Ziabá, botamos graciosamente os laços bonitos, tudo. Aquilo ali é uma deferência à situação que começou com aquela bandeira que está lá. E a bandeira que está ali, ela não é simplesmente colocada. Você chegou, pegou um bambu, amarrou um pano. Existe o fundamento dela. E esse fundamento tem a ver com o Olocum. Essa bandeira vai até o Olocum, para que então possa chegar e ser colocada a bandeira do axé.
um bambu com essas situações todas. Não é simplesmente você chegar e colocar a bandeira. Porque, inclusive, como que se levanta a bandeira. Número de pessoas que é para chegar e colocar e os fundamentos que vai no chão de onde essa bandeira vai ficar. E tem o Exu que acompanha ela. E muitas vezes nós esquecemos disso. Nós achamos que é só chegar e colocar um pedaço de pano. Você pode colocar um pedaço de pano amarrado em qualquer pau, ele vai ter uma representação. Se você colocar acima dessa representação tudo, você vai ter o axé. Outra bandeira também que nós utilizamos de forma natural. Meus irmãos, quando tiver com algum problema, com alguma situação complicada, pega um galho de árvore, quebrou o galho de árvore com folhas tudo e segura na sua frente. O que acontece ali? Ali é uma representação do orixá Iroco. E ali está dizendo que o irmão ou a irmã está sob a proteção de Iroco e que ninguém deve tocar, fazer mal ou procurar alguma coisa assim. É uma forma também de bandeira, é um estandarte de Iroco. Tanto é que em determinadas árvores em que está sentado orixá nela, nós amarramos o pano branco ou colocamos um estandarte branco ou de outra cor pendurado. O estandarte é o quê? É uma bandeira, é uma forma de sinalização. E é necessário isso, meus irmãos. Terreiro de Umbanda, uma vez no ano, ele tem que ter um estandarte, né, da linha de Oxalá pendurado na frente ali, em que todos fazem a reverência. Essa situação, ela normalmente é feita na Semana Santa, Sexta-feira Santa, em que você faz umas situações, algumas coisas, cada terreiro faz, mas o altar, a visão dele está impedida pelo pano branco. Esse pano representa na Umbanda a linha de Oxalá, em que é um momento de reflexão, que é um momento de pensarmos, de vermos novamente. E, nesse momento, qualquer pessoa, para entrar dentro do terreiro de Umbanda, ali onde está o altar todo, o que é preciso? Que ele tome um banho, esteja de roupa, esteja purificado e coloque uma roupa branca. Por quê? A roupa branca é o símbolo de unidade da Umbanda. Se não fizer isso, meu amigo, terreiro de Umbanda é aquela bagunça. Porque não tem mais o que chegar e fazer. E dentro dessas situações todas, é importante chegar e ver também, dentro do mundo espiritual, as entidades acompanham. Tudo que está sendo feito, está sendo acompanhado. Me perguntaram qual é o bicho de Ogum. Cachorro. Se você vê a pele do cachorro ou da hiena, é uma representação de Ogum. Porque são animais que, ao caçar, é em grupo e tem uma estratégia. Todo guerreiro ele tem que ter uma estratégia juntamente com o seu exército. A pele de leão ou a juba de leão nas costas representa Xangô. O leopardo, conforme eu falei, Logum Edé. Mas se você colocar a gazela ou o chifre, ou a representação da gazela, você sabe que você está falando de Odé, os caçadores. Isso é importante. Se você colocar a pele de um jacaré,
pendurada num galho tudo, você está se referindo ao Molu ou Baluaê. Essas situações são importantes porque são sinalização. Inclusive, Exu, quando ele está com o Baluaê, tem uma situação que, para ser sentado, tem que ser no crânio de um jacaré. Aqui nós falamos jacaré, que na África realmente não tem jacaré, é crocodilo, que são maiores, mas é a representação. Então, meus irmãos, se você chegar e ver, em qualquer momento em território africano, um tecido preto sozinho, ou um tecido vermelho também sozinho, está se falando orixá Exu. Se tiver os dois juntos, são as cores inequívocas, que não deixa dúvida de que é a presença de Exu. E Exu é o único orixá de todos os 4 cantos da África respeitado e reconhecido. Isso é muito importante, porque a maneira com que nos vestimos, conforme estou aqui, é a representação do nosso orixá. Essa aqui foi quem? Algoz Coritá, o senhor Alberto, né? Não é Alberto Roberto, mas o senhor Alberto Algoz Coritá, que pediu para que fosse utilizada, porque essa é a roupa de Exu, vermelho, amarelo e preto. Então, essas 3 cores representam o Axé e Baratolá. E quando você chegar e ver também, porque o meu Ifá, as cores de Orumilá é verde e amarelo, as cores de Orumilá é verde e marrom, é branco e isso, é branco e azul. Meus irmãos, Orumilá em si não tem cor. São 16 famílias de Ifá e cada família tem as suas cores, o que é representado. Então, eu comecei em Ifá na família que foi parar em Cuba, foi escravizada e levada para Cuba. Posteriormente, passei para a família nigeriana. Tá? Do Benin, a família é verde com branco. Então, você chega lá, tem panos verde e branco, porque representa essa família. Verde e marrom representa a outra família. São 16 famílias, então você vai ver 16 formas de chegar e fazer. Porque em cada família se cultua o Orumilá e faz de uma maneira diferente, de acordo com a região. Mas não importa a região, uma coisa é única. Exu é em primeiro lugar, seja culto de orixá, seja culto de Ifá, ou de Egum, ou de ancestralidade. Isso na África ninguém discute. E é muito importante para os filhos de Exu, que muitas vezes eles não se conhecem, eles não sabem da importância que tem esse orixá. Meus irmãos, quando colocamos um tecido branco, salmão, como que se conseguia isso? Muito simples, o pano era branco, se lavava no Rio Barrento, era cordioneira. Quando se queria o vermelho, ia se trabalhando com dendê e deixando secar no sol, até chegar e ficar. E aí cada orixá tem a sua situação. Cada Odu, presta atenção, são 256 Odu. Cada Odu tem a sua cor. E tem a cor que a pessoa não deve usar. Muitas vezes a pessoa não anda bem na vida, começa um monte de problema, porque no Odu dela, ela não deve usar determinada cor e ela usa. E isso daí causa um problema. A cor do Odu dela é outro. Ela deve usar
a cor que pertence ao Odu dela para conseguir mais sucesso, as coisas darem certo com dinheiro, as pessoas ficarem mais amigas, tudo. Inclusive, meus irmãos, Ebeoru, no geral, tem a cor dela, de todas as comunidades, que é o branco, azul e amarelo. Se enfeita nessas coisas nesse período. E beijo também tem as cores. Então, nós temos que observar essa situação. Me perguntam muitas vezes qual é a cor do Ogum, qual é a cor do Molu, qual é a cor disso, meus irmãos. O orixá, fora o branco, que não pertence ao Oxalá, mas pertence ao Olodumare e a todos os orixás Funfun, ele vai usar a cor de acordo com o Odu que ele está passando. Exu pode usar branco se ele estiver passando no Odu do Oxalá, que a gente fala que é do Oxalá. Ogum também, e assim vai indo tudo modificando. Jagum é um santo também que se utiliza branco. Então, quando você coloca branco junto com Jagu, com Nanã, se está tendo uma outra representação. É importante você saber isso. Porque o candomblé tem muitas coisas e muitas vezes nós ficamos interessados apenas em matar galinha, fazer macumba, fazer comida e não procuramos entender a filosofia, o entendimento da situação. Porque o candomblé é troca de energia, movimento de energia. E as cores são energia. São vibratórias, eles têm um ciclo de vibração. Meus irmãos, é isso que eu gostaria de falar e passei para vocês. As cores e as bandeiras todos nos representam em tudo na vida e serve também como símbolo para que possamos nos sentir melhor, conforme eu cheguei e falei. Não teria como eu chegar e falar tudo. Mas estou deixando para que vocês vejam, aqueles que quiserem, o livro kardecista Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Memórias de um Suicida. Muito bom esses dois. Vocês vão ter muita situação se passando, muitas coisas. Tem outros livros também que você vai entender o mundo espiritual, como que trabalhava tudo, que inclusive tem espírito, meus irmãos, que eles entraram num processo tão rudimentar que eles não conseguiram entender a evolução que nós tivemos e eles ainda vivem como no século passado, outros séculos lá atrás, porque eles não ainda conseguiram fazer isso. E a espiritualidade brindou eles para que eles tivessem tempo de chegar e fazer isso. E isso é muito importante porque esses espíritos estão ligados à nossa Ebeurum, estão ligados ao nosso karma, estão ligados à nossa evolução. E, dentro disso tudo, a bandeira. Porque hoje nós estamos sob a bandeira da República Brasileira. Mas a bandeira do Império, ela traz um karma, ela traz uma situação muito bonita, muito forte. Como também nós somos aqueles espíritos que estavam reencarnados lá na Europa. Franceses, ingleses, dinamarqueses, italianos, tudo, que nos juntamos e viemos para cá. Mas não foi só chegar e pegar e vai. Meus irmãos, a espiritualidade, ela perdeu tempo nos preparando para chegar e estar, porque o fato de reencarnar em outro local, em outro país, faz uma mudança de vibração, faz uma mudança também, e muitos espíritos não aceitam. Tá? E quando acontece alguma coisa, eles vêm até que, vão dizer, vivem encarnado aqui, desencarnado, eles retornam, muitas vezes, porque não desejam chegar e ficar sentindo a ligação com a pátria de origem. E tudo isso são levados aqui pelas bandeiras, pelas situações.
Meus irmãos, é o que eu tinha que chegar e falar, porque nós vemos apenas bandeiras do jeito que nós conhecemos hoje. Mas elas tinham mais símbolos, tinham mais situações e representavam um clã, uma família, inclusive possivelmente na idade, né? Da época que os homens quase não se comunicavam o quê? Por aquilo que eles caçavam. Então você chega e vê os odés dentro, que são os orixás caçador. Você tem aquele caçador de leão, você tem um caçador de búfalo, de gazela, tudo. Tanto é que o odé, quando dança no terreiro de candomblé, no xerê marrom, ele imita a dança. Então a pele daquele animal pendurado na aldeia ou na entrada de uma casa representa que ali tem um caçador, que ali tem alguma coisa, ou que a tribo está. Meus irmãos, eu sei que o assunto pode não ter sido do agrado de todos, mas era importantíssimo nós entendermos a situação dos panos, das bandeiras, daquilo que está pendurado, dos ojás que nós amarramos nas árvores, na entrada da casa de candomblé. Por exemplo, danco, que você amarra o pano branco no bambu amarelo, importantíssimo, um pano branco na jaqueira, um pano branco no pé de jeruco. É uma forma de bandeira. É uma sinalização, porque tanto a bandeira quanto a pele dos animais era uma sinalização. E quero lembrar também que antigamente a gente se escrevia em pele de bicho. Era utilizado, não se tinha outra maneira de escrever. Depois foi o papiro, depois foram outras situações, mas já chegamos até a escrever em tijolos de barro. E assim caminhou a humanidade. Meus irmãos, que o Olodumare abençoe vocês todos, que derrame filigramas de luz, de bênção, tudo, e que Exu abençoe vocês com muito dinheiro, muita prosperidade, e o Molu nos dê sempre saúde, né? E Onira, tranquilidade, juntamente com Iaçã, e que Iemanjá cubra nossas cabeças.